Galera, hoje tá bombando no site uma notícia bastante inusitada. Conseguiram encontrar uma fazenda de mineração na Ucrânia cheia de, sim, PlayStations 4, como este carinha aqui do meu lado, PlayStation 4 Pro como outro carinha que tá ali em cima da mesa. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre se consoles antigos devem ser usados para mineração e tentar detalhar um pouco mais sobre essa maluquice que apareceu hoje. As imagens que vocês estão vendo de vários PlayStations um do lado do outro foi tirada na Ucrânia. E o que aconteceu foi que o Serviço de Segurança do país atuou em um esquema de mineração, encerrou um esquema de mineração no país, o maior que eles já encontraram. Ele era composto não só por PlayStations, tinha 500 placas de vídeo, mais de 50 processadores, tinha notebooks, tinha celulares sendo usados, então tinha vários tipos de dispositivos, mas o que chamou a atenção da galera é aquela grande quantidade de PlayStations alinhados certinhos e com alimentação na fazenda de mineração ali, naqueles rackzinhos, mostrando que sim, o hardware da Sony baseado aí em chips da AMD também já está sendo usado para minerar. Para a galera que está empolgada com criptomoedas e já está olhando para o seu PlayStation 4, que anda meio parado em casa e já está cogitando fazer modificações, é bom lembrar que nós temos algumas diferenças entre o hardware dos consoles e o hardware do PC. A primeira delas é que normalmente é mais difícil você fazer modificações. Então você tem que destravar o sistema, ele é todo um ecossistema fechado, especialmente quando a gente fala aí da Sony, também é o caso aí do Xbox, da Microsoft. Então é um sistema que para você mexer e fazer mineração já dá mais trabalho. Você tem que tirar algumas travas ali do meio do caminho, então já complica nessa primeira etapa. Mas também tem uma segunda coisa que você precisa levar em consideração, que é o hardware que está presente ali. Então, quando a gente fala em mineração, normalmente o elemento mais importante é as memórias, velocidade das memórias, largura de banda das memórias. Então, mesmo em placas de vídeo que tem chips gráficos mais potentes, normalmente o que você está olhando é para a largura de banda e da eficiência das memórias. E a arquitetura que está aqui no PlayStation não é estranha para quem pensa aí nos PCs, porque nós temos aqui um chip gráfico e um processador da AMD. Então, na parte do processador, nós temos a microarquitetura Jaguar, que para o caso de mineração não é tão relevante, então ela lembra um pouco o que nós tínhamos nos Bulldozers e outros processadores FX, mas a parte que realmente conta ali é os gráficos e sua memória dedicada. Nesse assunto nós temos aqui a GCN, a Graphics Core Next, é uma microarquitetura da AMD usada em modelos como, por exemplo, a RX 580, 570, modelos que costumam aparecer bem quando você vê aqueles rankings de placas com alta performance para mineração. A GCN costuma ter alguns bons representantes, como é o caso da 580. Mas na hora das memórias, aí já não é tanto assim. Então, quando a gente dá uma olhada nas especificações do PlayStation 4, usando aqui de referência o site do Tech Power Up, nós temos que se trata de um Graphics Core Next 2.0, só que é um produto que já tem um tempo de mercado, 2013, então mesmo quando a gente compara ali com a RX 580, que também é GCN, nós temos uma diferença grande, uma GCN 4.0, já é feita em 14 nanômetros, tem bastante evolução, é um produto já de 2017, então apesar de ter algumas similaridades quando o assunto é a tecnologia usada, são gerações bem diferentes dessa tecnologia. E o mais importante acontece na questão das memórias. Então, nós temos aqui 8 GB de memória GDDR5 e está com uma largura de banda de 176 GB por segundo. E quando a gente vai e olha a questão das frequências, também vê que tem frequências que não são lá tão altas assim. Então, por exemplo, ele opera, o clock da GPU é só nos 800 MHz e o clock da memória é 1375 MHz com 5.5 gigabits por segundo efetivo. Se eu coloco isso lado a lado com o que a RX 580 tem em questão de memórias, vê que tem uma diferença bastante grande. Então, as frequências já são mais altas na GPU, mas não é o que a gente vai focar tanto. É mais a questão das memórias que sobem para 2000 MHz, sobe para 8 gigabits por segundo de clock de memória efetivo. E a largura de banda sobe também bastante. De 176, ela vai para 256. Então nós temos bem mais largura de banda disponível. Então isso torna, apesar de ter algumas similaridades, a diferença de geração, a diferença de largura de banda, tudo isso faz com que uma 580 seja bem mais eficiente quando o assunto é entregar performance para mineração. Isso também não muda muito quando a gente coloca o PlayStation 4 Pro na equação. Tem algumas evoluções importantes, então já troca para um processo de 16 nanômetros, ainda GCN de 2.0, apesar das melhorias no hardware para não criar
caos no seu ecossistema, a Sony tem que manter algumas tecnologias compatíveis para o jogo rodar sem dificuldades nos dois sistemas. Então ele também é GCN de segunda geração, mas pelo menos na memória a gente tem um ganho legal. Então, principalmente em largura de banda, sobe para 217 GB por segundo, então não fica mais tão longe de uma 580, por exemplo. E a frequência deu uma subida para os 1700 MHz, entregando 6.8. Ainda tem um bom espaço separando ela de uma 580, mas melhorou um pouco. Agora a dúvida é, ok, ele não é tão eficiente, mas isso torna o hardware do PlayStation compatível, um hardware que você deve cogitar ou que faz sentido minerar? Na parte de viabilidade, a resposta é praticamente qualquer coisa que funcione minimamente como um computador serve para mineração. Então, por exemplo, nessa matéria aqui do Tom's Hardware, a gente vê a galera colocando em ação nada mais, nada menos que um Game Boy para minerar Bitcoin. Então, é um computador ou algo que minimamente parece um computador ou um conjunto de coisas que parece ser um processador com memórias pode servir para minerar. O que impacta o que realmente importa quando você está cogitando minerar é o balanço entre o quanto você entrega de performance versus o quanto você consome de energia. Então, o próprio tutorial do o Tom's Hardware fez um ótimo tutorial sobre hardwares para você fazer mineração, e ele faz um balanço principalmente disso, de quanto custa o hardware, obviamente, o investimento que você precisa fazer para comprar os componentes, mas a performance de mineração e balanceado contra o consumo. Então é um balanço entre quanto você está gastando para esse hardware minerar versus o quanto ele está entregando de performance, e é esse balanço que vai trazer a possibilidade de você ter lucro. É claro que ultimamente as criptomoedas deram uma desvalorizada, então isso está um pouco diferente, os cálculos aqui comparado com quando o Tom's Hardware fez esse artigo, mas é essa relação que vai trazer o balanço entre as duas coisas. O que nos traz a questão de por que estão usando na Ucrânia PlayStation 4 nessa fazenda de mineração. Estão usando porque estão usando gato. Então, o PlayStation 4 é extremamente ineficiente se você for fazer um balanço entre o quanto ele é capaz de entregar performance. Como eu mostrei, ele não tem uma largura de banda muito alta. Então, mesmo sendo um hardware relativamente eficiente em termos de consumo e performance, os consoles têm que ser dimensionados para entregar esse design aqui um pouco mais portátil. Eles normalmente têm um balanço entre consumo e performance que não é ruim, mas tem muito hardware aqui que não precisava, tem muito componente que não tem tanto sentido, tipo de leitor de disco, que não vai aumentar a performance em mineração, e a gente está falando de componentes que você está gastando para adquirir e para manter ligado. Então, ele não tem um balanço altamente eficiente. Só que quando o seu custo com energia elétrica é zero, isso não importa. E é o que está acontecendo, e esse é o motivo pelo qual essa notícia nossa rolou aqui do Serviço de Segurança da Ucrânia, porque a operação não é ilegal você minerar criptomoedas na Ucrânia, é ilegal você roubar a energia elétrica do sistema nacional. E foi assim que o esquema acabou sendo derrubado aí pela polícia ucraniana. Eles estavam usando gatos para tirar energia, e aí muda totalmente a relação entre custo e, tipo, se você minera muito pouco, mas você não está gastando nada, é 100% de lucro na operação, então não importa que não seja uma plataforma eficiente para isso. Se você não vai pagar nada de energia elétrica. Em contrapartida, o Game Boy está de volta ali nas opções. Não sei quantos megahash ele estava fazendo por segundo, mas se ele não vai consumir nada de energia, você não precisa fazer o balanço e vai ser positivo a sua mineração. Bom, galera, é assim que surge, então, a fazenda de mineração de PlayStations. Eu não acho que vocês devam tirar o pó ali, se faz um tempinho que vocês não estão usando seu PlayStation, não acho que vocês devam modificar o PlayStation 5 para fazer também. Já apareceu algumas notícias de que algumas pessoas estão conseguindo já modificar para fazer isso. Não acho que é o tipo de hardware que vocês devem investir para fazer a mineração, até porque está um momento um pouquinho complicado. As criptomoedas recuaram bastante por algumas notícias negativas, como por exemplo a China, que está também travando bastante a mineração de criptomoedas, e casos como esse na Ucrânia acabam nos mostrando o pior lado das criptos, que é realmente, além obviamente da ilegalidade de você roubar a luz elétrica de um país, mas essa região onde estava acontecendo, nós tínhamos a perspectiva dos órgãos responsáveis ali pela fiscalização é que a rede local de energia não ia dar conta. Então, por conta desse consumo muito mais alto que o estimado, inclusive fora ali da rede legal, então era um consumo que não estava sob controle das autoridades,
a tendência é que o bairro inteiro ali, bairros daquela região inteira não iam conseguir suportar o aumento de consumo de energia elétrica. Então a gente acaba tendo aí o lado mais sinistro das criptomoedas, que é você ter esse aumento de consumo, essa dificuldade de cobrir a rede elétrica em troca de um serviço que, principalmente para o cotidiano de boa parte das pessoas, ainda soa muito mais como uma especulação financeira do que necessariamente alguma coisa que contribui para a sociedade. E definitivamente quando o pessoal começa a fazer gasto de energia para fazer a mineração, eu duvido que isso ajude muito para a imagem das criptomoedas para o resto da sociedade. E curiosamente essa não é a primeira vez que a gente vê esse aspecto bastante negativo ganhando noticiário, e inclusive matérias aqui no Adrenaline. Então, recentemente a gente publicou também essa notícia em que um lago no estado de Nova York estaria ficando mais quente e a mineração de Bitcoin está sendo acusada de ser responsável por isso. Isso acontece porque os 8.000 computadores usados na mineração, nesse caso aqui pela Atlas Holdings, a empresa de investimentos que estaria fazendo isso, usava como fonte de energia a queima de combustíveis fósseis. E isso estaria, de acordo com a comunidade local, impactando num aumento de temperatura. Ainda precisaria de mais estudos, a gente ainda vai ver essa história repercutir mais. Mas o pessoal já estava apontando para 8.000 computadores, não é desprezível a quantidade de energia para alimentar todos esses sistemas, estaria sendo um dos responsáveis por essa mudança de temperatura. A gente já vê até estimativas de que a mineração de criptomoedas já está consumindo equivalente à energia que o Chile precisa para um ano inteiro. Então nós já temos... Realmente é um processo que vai dar muito o que falar e a gente vai ter que ficar de olho nos próximos meses para ver como isso evolui. Bom, galera, para mais detalhes sobre isso, a gente já tem um videocast aqui no Adrenaline que a gente bate um papo sobre criptomoedas aprofundado. Podem dar uma olhada que já está disponível no canal e também só ficar de olho na nossa cobertura. A gente tem ficado muito de olho no impacto das criptomoedas, especialmente para nós gamers, porque... o inferno, a gente já tem que brigar com os mineradores para comprar uma placa de vídeo. Aparentemente até um PlayStation 4 usado que você vai comprar, você vai ter que disputar no tapa com alguém minerando Bitcoin. E para ver se vamos ter paz de espírito ao longo desse ano, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente publicar mais um vídeo. Tomara que com boas notícias. Tchau, tchau.